Boa noite mais uma vez. É uma grande alegria estar com os irmãos mais uma vez, juntos, abrirmos a palavra do Senhor e estudarmos o que ela tem a dizer. As pessoas mais bem-sucedidas na vida são aquelas que apresentam os seguintes hábitos. Lembram para si diariamente que o maior mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Eles tratam as coisas dessa terra como ferramentas, nunca como tesouros. Sua satisfação reside em seu relacionamento com Deus, não em quanto influente ou ricos eles são. Eles desenvolvem uma esquisita habilidade de se importarem com o que Deus pensa mais do que com o que os seus vizinhos ou concorrentes pensam. Aprendem a negar a si mesmo, conseguem ver claramente o que é importante e vale o esforço de uma vida fraca e passageira. Eles vivem para Deus e o seu reino, e não para si mesmos. O mundo olharia para isso aí e diria que essas, de fato, não são as habilidades ou as atitudes mais importantes para aqueles que vencem na vida. Aquelas pessoas que são sucedidas ou bem-sucedidas não colocariam essas coisas. As pessoas mais bem-sucedidas diante de Deus são aquelas cuja filosofia de vida é nada mais do que a filosofia de morte do eu. Aqueles que são aceitos diante de Deus, aqueles que têm a possibilidade de chegarem diante da presença de Deus naquele dia e receberem da parte de Deus o elogio, muito bem, servo bom e fiel, não são aquelas que trilharam a filosofia de vida diferente do que seria a filosofia de morte. A morte do eu, a morte para si. Isso está no coração daquilo que Jesus requereu de todos os seus discípulos. Se alguém vem após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz como eu tomo a minha, e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Eu queria estudar essa filosofia de vida, ou essa filosofia de vida como filosofia de morte do eu, olhando um dos santos do passado, cuja vida, grande parte dela, está registrada no segundo volume do Evangelho de Lucas, no livro de Atos. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Este homem, ao final de sua vida, depois de mais ou menos uns 30 anos de ministério, ele havia viajado quase 20 mil quilômetros, a pé, de barco ou no lombo de um animal. Da Síria à Turquia, da Itália, Grécia, Judéia, ele provavelmente viajou em modelos modernos, na geografia brasileira, do Oiapoque ao Arroio Chuí, isso é, do norte ao sul do Brasil, pelo menos umas 4 vezes. O que levou essa pessoa a caminhar e fazer todas essas viagens não foi o desejo pela curiosidade, não foi o acúmulo de experiências que ele queria guardar, não foi por perceber as diferentes estações. Esse homem, ele estava em missão. Antes de morrer, este homem plantou mais igrejas do que podemos contar e recrutou, treinou, mobilizou mais obreiros do que imaginamos. Ele enfrentou sofrimento e perseguição por causa de Jesus, mais do que estamos prontos a admitir e experimentar. Sua filosofia de vida transpira em cada carta que escreveu. E é provável que estava em cada conversa que teve, norteava os planos de sua vida, o uso dos seus recursos que o Senhor havia lhe confiado. Sua filosofia de vida era, na verdade, uma filosofia de morte. Paulo havia levado a sério o que o Senhor Jesus havia dito. Eu gostaria de ajudar os irmãos a verificarem isso. Qual é a filosofia de vida? Como você percebe a realidade? Ontem nós tivemos uma reunião de um conselho, pensando sobre você e sobre nós como igreja, tentando estabelecer quais são os pontos fortes da nossa igreja e quais são os pontos fracos, as coisas que demandam nossa atenção, que nos levam a pesar, como nós podemos orar, atacar. E talvez uma das coisas que ficou mais clara para nós, os pastores de vocês, essa dificuldade de entender a vida cristã como uma filosofia de vida.
mas de aprender gradativamente a perder. Aprender, como nós acabamos de cantar, aprender a perder, ou a ser influenciado, dirigido, controlado por convicções celestes que influenciam a maneira como nós fazemos tudo aqui. Como decidimos com quem vamos nos casar, como treinamos e educamos os nossos filhos, como usamos os nossos recursos, como lidamos, como falamos, como conversamos, tudo na vida. Falta para alguns de nós essa clareza, aliada com a convicção espiritual, para que fique claro como era, que a única justificativa que de fato nós temos para vivermos da maneira como vivemos, é a nossa crença na ressurreição dentre os mortos, porque para nós, é o que vale. Para o mundo, olhando para nós, veriam pessoas que não sabem muito bem o que é importante na vida, estão perdendo a vida ao viverem da maneira como vivem. Para o cristão, a filosofia de vida, na verdade, é uma filosofia de morte do eu. Foi Jesus quem ensinou, e isso é exemplificado na sua própria vida, a vida do mestre, mas também na vida do apóstolo Paulo. E eu queria ver isso com vocês numa janela, numa conversa que ele tem com os presbíteros de Éfeso. Então, por favor, abram a palavra de Deus em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, não é tudo que faz parte da filosofia de Paulo, de como ele procedia, mas vai nos ajudar aqui, nos dando algum norte. Eu queria me antecipar com um problema. Um dos problemas é, as pessoas leem isso aqui, e leem o apóstolo Paulo e pensam, rapaz, espera aí, pastor, é Paulo, meu nome é Antônio, não tem nada a ver. Era outro tempo, outra língua, outro chamado, outro tudo. Como é que o senhor quer que essas coisas que aconteceram lá sejam de alguma forma transplantadas para a maneira como nós vivemos hoje? A nossa mentalidade secularizada vai fazer isso em quase todas as vezes em que nós somos desafiados por causa do estilo de vida que nos conduzimos. Eu quero que a gente esqueça as dessemelhanças e foquemos nosso foco naquilo que é semelhante para nós. Isso vai acontecer por alguns domingos, vocês sabem disso já. Então, orem pelo seu pastor. Então, ao invés de nós nos olharmos as coisas que são diferentes, eu queria que a gente concentrasse a atenção nas coisas que são de fato semelhantes. O que vale para ele, vale para nós. Não somos tão rápidos assim. Então, em Atos capítulo 20, a gente começa no versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. A razão por que ele faz isso, só para a gente entender o contexto, ele queria muito passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Isso está registrado no versículo 16. O versículo anterior, ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Então, aqui ele está no final da terceira viagem missionária, a última viagem missionária, ele deseja passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém, aquela festa importante onde as pessoas deveriam vir, os judeus verdadeiros, e agradecer ao Senhor por aquilo que Deus havia feito no passado, na história de Israel. Então ele não quer se demorar. Então, em vez de passar lá em Mileto, ele chama de Éfeso, que é 75 quilômetros lá distante, pede para que eles venham, para que eles tenham uma conversa. E aí, enquanto ele conversa, é muito interessante, Paulo vai finalmente falar o porquê de ele viver da maneira como vivia. Na verdade, acompanhar Paulo no livro de Atos é constrangedor, ele não para. Ele apanha, é dado por morto, levanta, prega. Prega, apanha, não necessariamente nessa mesma ordem, mas apanha, prega, apanha. A única vez que eu encontro Paulo dormindo é na segunda viagem. Ele dorme para receber uma revelação, o macedônio dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. É um homem que não descansa, inflamado em fazer Cristo conhecido. Então é difícil perceber o que estava por trás de uma vida tão cheia de coisas, uma vida tão centrada, uma vida tão focada. Paulo termina provavelmente
sem família, sem neto, sem herança, sem legado físico, as coisas pelas quais o mundo moderno e tantos de nós medimos o sucesso de um homem. O que ele deixou, o que conquistou, quanto possuiu, o que produziu, se tem nome de rua, se tem nome de aquilo ali ou aquilo outro. As coisas que nós julgamos o sucesso de alguém não estavam na biografia de Paulo. O homem com um objetivo de vida, fazer Cristo conhecido a todo custo. E aqui então, ele finalmente diz para esses irmãos o que o movia, não o que ele fazia, mas por que ele fazia. E ao dizer isso, eu acredito que nós podemos aprender sobre a filosofia de vida, o que norteava a perspectiva do apóstolo Paulo. Então, versículo 17, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês, publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Vamos orar. Senhor, agradecemos tanto pela tua palavra, e agora que ela está aberta, o meu desejo é que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que o registro inspirado seja explicado com clareza e as aplicações e implicações, teu Espírito tenha liberdade de me ajudar, de nos ajudar, Senhor, a vivermos de uma maneira que glorifique a Cristo, a largarmos com a religiosidade, a crentice de final de semana, as hipocrisias externas de uma vida seca, distante do Senhor, a letargia espiritual, analisarmos o nosso próprio coração e vermos se lá existe a crença na nossa necessidade de salvação, a confessarmos os nossos pecados e clamarmos ao Senhor que nos transforme
Eu peço que o Senhor nos ajude a viver, carregando esta filosofia de vida tão clara, exemplificada na vida do teu santo servo, Paulo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, mais uma vez, a não termos os nossos tesouros aqui. Em nome de Cristo. Amém. A conversa com eles é uma conversa interessante. Ela é repleta de muitas emoções, né? São muitas emoções, são tantas. Então, ele fala sobre o ministério dele, entre eles, né? Lembrando, tem muitas memórias, as coisas que ele fez. Ele diz que o ministério dele, entre eles, estava repleto de duas coisas, né? Tanto publicamente, a leitura e a pregação do Evangelho, quanto de casa em casa, ele havia pregado o Evangelho de Deus. Havia pregado a qualquer pessoa, judeus e gregos, não uma doutrina em específico, mas o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a partir do versículo 22, ele começa a compartilhar os seus planos. Existem 3 blocos aqui, todos eles são iniciados por essa palavra, e agora? Né, a gente vê, e agora, no versículo 22, é um bloco. Então, eu tenho feito tudo isso, vocês lembram do que eu fiz, agora eu tenho esse plano aqui para frente. E aí depois tem um outro bloco no versículo 26. E agora, eu sei que todos vocês, ele volta para falar a respeito do seu ministério entre eles. Então, tem um sanduíche aqui. Ele começa falando dessas reminiscências sobre o seu ministério entre eles, como ele procedeu, trabalhando um a um, também de casa em casa. E aí depois ele retorna para dizer o que ele fez entre eles, outra reminiscência, como ele havia servido e a atenção que os pastores devem ter na ausência dele. No meio, existe como se fosse uma digressão, quando ele compartilha os seus planos, e ao compartilhar os seus planos, que não são bons de uma perspectiva externa, nós acabamos percebendo o coração de Paulo por trás da sua atitude. Então ele diz assim, no versículo 22, e aqui nós vemos o primeiro elemento de uma filosofia de vida, que na verdade é uma filosofia de morte. Ele diz, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. A primeira coisa que nós vemos aqui é uma convicção. A gente vai dizer convicção espiritual. A palavra convicção, aqui a ideia de convicção, está junto à palavra impelido. Essa palavra impelido aqui fala de ser quase que amarrado. Essa é a mesma palavra que aparece, por exemplo, no próximo capítulo, no capítulo 21, no versículo 11. Diz, e aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando-o com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Qual foi a palavra que foi traduzida aqui? A palavra amarrar. O contexto, né, é que vai definir o significado dessa palavra. O contexto aqui é claro. Paulo, ele diz que está sendo impelido, está sendo controlado, está sendo metaforicamente amarrado, constrangido. Ele carrega sobre si uma convicção. Essa convicção tem um agente que produz e promove. Não é uma convicção que ele estabeleceu, ele estruturou ou ele fez para si mesmo. Essa convicção vem do Espírito Santo, é ser impelido, guiado. Ele precisa dessa convicção por causa daquilo que vai acontecer. Impelido pelo Espírito, convicto pelo Espírito, com essa convicção espiritual, eu estou indo para Jerusalém, não esperando por nada bom. Na verdade, a certeza que eu tenho não é de que as coisas vão vingar. Eu tenho absoluta certeza que as coisas, na verdade, vão piorar. O Espírito tem me assegurado, de cidade em cidade, eu vou sofrer injustamente. A convicção é para que eu, sabendo disto, sabendo que o custo para obedecer a Deus, eu viva num estilo de vida que glorifique a Deus, mesmo que isso demande integridade física, mesmo que isso demande sofrimento injusto. A todo custo
Eu vou fazer de Cristo e a proclamação de Cristo a minha ambição. Essa é a convicção espiritual que a igreja precisa. Se perguntasse qual é um dos maiores problemas da atualidade, a ausência completa de convicção. Os homens dançam conforme a música. Se está bombando determinado estilo de música na igreja, não importa o conteúdo desta música, toca o Zaqueu. O pessoal gosta do Zaqueu, canta a música do Zaqueu, porque o pessoal está gostando, é o que eles escutam. Se um determinado repertório musical, se um determinado estilo de igreja, se um determinado tipo de pregação ou ausência de conteúdo bíblico, se essas coisas funcionam, então coloca isso aí. Não existe aquela convicção bíblica gerada pelo Espírito. A gente vai ver como é que se constrói isso. Mas não existe essa convicção que vai fazer com que os homens escolham fazer o que é a vontade de Deus, não importa o que isso aconteça. Paulo ele não tem dificuldades em ver que o Espírito Santo tem assegurado dificuldades, e ele, apesar disso, desse sofrimento injusto, ele é impelido a ir adiante. Você é esse tipo de homem? Vai chegar um momento em que eu acredito que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Convicções verdadeiras, bíblicas, para tudo. Convicções que são estruturadas na palavra de Deus, que estão plantadas no profundo da nossa alma, que elas aparecem todas as vezes que nós temos, não uma bifurcação, mas um monte de caminhos a seguir. São essas as convicções que, não importa o que vai acontecer, vão dirigir o meu coração até lá. A falta de convicção cria homens fracos, famílias que se quebram, igrejas que vivem em função da conveniência, do que funciona, do que é melhor em estilo de gosto e de preferência. Não é incomum, irmãos. Acontece aqui, acontece na outra América. Falta de convicção. Quais são os elementos que compõem a convicção? Convicção é muito parecido com fé. Ele é composto de normalmente 3 elementos: o conhecimento de determinado fato, o assentimento, ou seja, eu concordo que aquele fato é uma boa expressão da realidade, é o correto, e eu ajo de acordo com isso. A melhor ilustração, eu não consegui outra ainda, é aquela do camarada passando de um canto para o outro, no cabo de aço. Vocês lembram? Todo mundo lembra dessa, né? Não? Se lembra, eu vou contar de novo, e no final vocês riem de novo, porque esse é o combinado. Então, estava lá o camarada passando de um building, de um prédio para o outro, num cabo de aço, num carrinho de mão. E enquanto ele está lá, as pessoas lá da plateia, olhando de baixo para cima, era um prédio alto, vibravam. Aê! Muito bem, muito bem. E depois dele atravessar umas 10 vezes, sem segurança, levando o carrinho de mão, colocou um saco de cimento dentro do carrinho de mão e atravessou, sem uso de segurança, para o outro lado. O homem, antes, quando ele estava voltando, antes dele voltar, disse lá: rapaz, você consegue mais uma vez. Eu acredito em você. Tenho plena convicção que você consegue fazer isso. O homem lá de cima parou por um momento e gritou de lá de cima para o outro de baixo: você acredita mesmo que eu boto esse negócio para o outro lado? É claro que sim. O homem respondeu: então eu vou tirar o saco de cimento, você entra no carrinho e eu atravesso você do outro lado. O final da história é que o homem não entrou no carrinho. Não havia convicção, não havia fé, havia aquela crença bonita. Infelizmente a igreja está lotada de gente. Exatamente assim. É bonito a história. É muito legal, mas falta aquela convicção para que custe o que custar, a gente faça a obra de Deus ou viva de maneira que magnifique a Cristo. Fora essa convicção, esse ser amarrado, controlado, me chama muito a atenção quem produz isso. Aqui quando diz, e agora, meus planos são impelidos por quem? Quem é que estava amarrando Paulo? Quem é que estava dizendo: Paulo, é o seguinte, está vendo ali, tu vai entrar por aquela porta, vão te bater injustamente. Eu não somente anuncio para você, Paulo, o que vai acontecer, mas controlo
o seu coração para que você vá. O que nós vamos ver no capítulo 21, quando ele chega lá e está conversando com a turma, e algum profeta diz, pelo Espírito eu digo, que tira o cinto, amarra e diz assim, isso vai acontecer com Paulo. E o pessoal começa a chorar, ali eu acredito que é um teste. Não é nada novo para Paulo que aquelas pessoas estão dizendo. Paulo já sabia antes de chegar na cidade. Essa é a história dela. Essa é a história dele, essa é a canção. Ali funciona como teste. O Espírito que diz o que vai acontecer e é ruim é o Espírito que controla, que produz essa convicção que faz com que ele aceite o sofrimento injustamente, perca a vida, se isso faz com que Cristo ganhe. Meus irmãos, no entanto, nós queremos ganhar a vida aqui a todo custo. Só um exemplo particular, enquanto nós voltávamos para o Brasil, enquanto nós íamos daqui para os Estados Unidos, eu tive que responder e dar muitas promessas de que iria retornar e tal, com incredulidade. Eu entendia, com tristeza, que algumas pessoas entendiam que esse é o melhor, certo? Ao retornar, ou ao decidir retornar, como era o plano, eu tive que resolver talvez uma quantidade dobrada da mesma pergunta. Você vai retornar para o Brasil? Está todo mundo tendo uma oportunidade, o pessoal vai-se embora. O pessoal está procurando onde sair daqui, porque o pessoal quer ganhar. E embora eu consiga entender, eu não quero fazer uma generalização, a única razão bíblica que justificaria um homem liderar a sua família para um outro lugar deveria ser mais do que só, muito mais do que só, uma melhor oportunidade de lucrar, ganhar. Precisa ser acima disso. Se isso o tornará mais eficiente em magnificar a Cristo, porque todo e qualquer plano que nós fazemos com o umbigo como centro, como a causa primária desse movimento, é pecaminoso. Os homens estão procurando viver para si. Está aqui, no entanto, Paulo sendo controlado pelo Espírito, dizendo para ele que o negócio vai piorar, e empurrando ele para que ele aceite isso tranquilamente, sem reclamar, sem fugir, sem mudar, compreendendo que essa é a maneira como ele vai glorificar o Senhor, não de outra forma. Convicção espiritual é uma das coisas que mais faltam na igreja. Convicção que fará com que, daqui para frente, somente os santos vão, de fato, dizer que homem nasce homem e morre homem, que mulher nasce mulher e morre mulher, e sofrer penalidade por causa disso. De que, de fato, o Estado ele tem a sua jurisprudência, jurisdição, o seu âmbito de trabalho, assim como a igreja tem o seu âmbito de trabalho e a família o seu âmbito de trabalho, e eles não devem interferir um no outro, mas conforme a regulamentação bíblica, cada um deve exercer a sua função. Vai chegar um tempo em que você, de fato, se controlar, não somente na frente do pastor, mas na frente dos outros, para promover um linguajar que é saudável, para se proteger e proteger aos outros de piadas imorais e coisas que se acabam por aí, vai ficar cada vez mais difícil. Falta convicção bíblica, convicção que vem da parte de Deus, aquele controle do Espírito. Como é que se constrói essa convicção? Eu acho que tem alguns elementos que a gente pode ver na Escritura. Se você retornar um pouco, no último capítulo do Evangelho de Lucas, tem dois elementos na construção dessa convicção espiritual. O primeiro, essa informação bíblica. Então, em Atos capítulo 24, é Lucas, desculpa, né? Em Lucas capítulo 24, olha o que é que o Senhor diz, numa última conversa que ele tem com os seus discípulos, versículo 44, de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário
que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito. Escrito o quê? Que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E a próxima palavrinha é o quê? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esse ainda é um componente dessas escrituras que precisam ser cumpridas. Jesus está dizendo, pelas escrituras, estava escrito tanto da obra de Cristo, que ele iria padecer, mas também de que em seu nome seria pregado arrependimento para a remissão de pecados, começando a todas as nações. Isso começaria, obviamente, em Jerusalém. O que eu estou dizendo é que Paulo conhecia a Escritura. A convicção do Espírito, a gente vai ver mais na frente, não é baseada somente em revelação sobrenatural. Paulo, conhecendo a Escritura, ele sabe o que Deus está fazendo, é o que ele vai dizer mais na frente, o que Deus está fazendo. E ao saber o que Deus está fazendo, ele adequa o seu plano de vida ao plano de Deus. A convicção do que Deus está fazendo era sua própria convicção do que ele deveria fazer na sua própria vida. Começando de Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Não somente essa informação bíblica da Escritura, mas agora o revestimento que vem do Espírito, do alto. O Espírito Santo usando a palavra que ele mesmo inspirou no Antigo Testamento para produzir essa convicção no coração do seu povo e assim empurrar o povo para frente. O apóstolo Paulo, então, não é uma pessoa completamente diferente de eu e você. Não é diferente de eu e você. O apóstolo Paulo é alguém que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, e aí fora as Escrituras, esse poder do alto, poder para empurrar esse pessoal para testemunhar. Muito mais do que poder para realizar os milagres, ou mesmo poder para produzir santificação, o que é obviamente um dos trabalhos do Espírito Santo. Aqui em Lucas, o poder é dado para que eles proclamem o Evangelho à torta e à direita, em qualquer custo, vivam de uma maneira a perder a vida aqui para ganhá-la mais na frente. Eu queria muito encontrar pessoas com esse tipo de convicção, mas falta-nos convicção, irmãos. Convicção de fato espiritual, convicção produzida por Espírito. Se a gente for caminhar para trás, falta-nos convicção, porque falta-nos conhecimento bíblico, falta-nos um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho medo de que daqui a algum tempo o movimento evangélico brasileiro vai se tornar tão pereba quanto o movimento evangélico norte-americano, onde o catolicismo daqui, aquele católico de registro, de assinar o censo, ele é de fato a grande parte dos evangélicos nos Estados Unidos. Eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas são religiosos, sabem determinadas coisas, mas na semana eles não caminham com Cristo. Falta essa convicção. A falta dessa convicção, então é difícil a gente perceber, ou não achar que as coisas estão caminhando na direção em que estão caminhando, exatamente por causa disso. Então, Paulo sabe o que Deus está fazendo pela Escritura e reconhece que Deus tem dado poder no Espírito para promover esse negócio para frente. Aí talvez você possa estar pensando, pastor, então você está dizendo que não viver desta maneira, não participar do que Deus está fazendo no mundo, não viver de uma maneira ou no estilo de vida, que fique claro para todo mundo de que essa é a minha ambição, não do determinado chamado, como era o chamado de apóstolo, mas do determinado filosofia de vida, onde eu não estou planejando ganhar aqui, eu estou planejando fazer com que Cristo ganhe aqui. O Senhor está dizendo que se eu não viver desta maneira, de uma maneira a tornar isso claro para todo mundo,
pelas minhas decisões, minhas escolhas, eu estou em pecado. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se você está vivendo de uma maneira em que o seu sonho, o seu plano, sua família, seu emprego, por causa da forma, não cabe na forma de Deus, porque o seu sonho é muito largo, o seu plano é muito estreito, ou as ideias que você tem para construir o seu império são meio achatados e não batem na forma de Deus, você não está só em pecado não, você está desperdiçando o pouco tempo de vida que você tem aqui. Não é só uma questão de pecado, é uma questão de oportunidade também. Você está perdendo, desperdiçando a vida que você tem. Nada que não for feito para a eternidade fica naquele dia. Não importa se você deu a melhor educação para o seu filho precisa conhecer a verdade de Deus. Não importa se você ganhou um bocado de dinheiro, isso não vale absolutamente nada. Se isso não é recebido com gratidão, o Deus que produziu tudo, e assim investido para ajudar os outros, para promover a agenda de Deus, nada fica, tudo vai queimar. Sua saúde, planos, sonhos, aquelas conversas, o tempo gasto assistindo o que não presta. Não é porque é mal, é porque não ajuda você. Tempo dormindo demais, tempo comendo demais, tudo que não promoveu de alguma forma o plano de Deus. Eu quero encorajar vocês a não perderem a vida, a não quererem ganhar as coisas de fato aqui. Eu não estou ensinando vocês a serem preguiçosos, não. Dá para trabalhar com todo empenho, é o plano de Deus, que vocês sejam os melhores nas profissões que são. Mas nunca compreendendo que isso é o tesouro, isso é um meio para que você ganhe aquilo que é seu, que não é nada dessa vida. Nada dessa vida. Mas para que isso aconteça, essa convicção precisa ser gerada, alimentada pela palavra de Deus, sustentada pelo Espírito de Deus. Essas duas coisas se unem e produzem o estilo de vida que nós vemos no apóstolo Paulo. Eu sei que sofrimento injusto me aguarda, mas o Espírito tem me empurrado para aceitar isso aqui alegremente. É um custo que eu estou disponível a pagar para fazer Jesus conhecido. Ganhar um pouco menos, talvez é um custo que alguns vão pagar. Mudar o estilo é outro custo. Perder determinadas oportunidades que o mundo considera excelentes para poder ensinar os seus filhos, para ser uma boa mãe, ao invés de delegar essa função a outras pessoas, talvez seja um sacrifício. Baixar um pouco para que você tenha condições de prover para a sua casa muito mais homens, muito mais do que só as coisas que estão dentro, mas você mesmo é outro sacrifício. O que falta para a gente fazer? Convicção. No fundo, você acha que eu tenho que ganhar aqui, eu tenho que vencer. Isso é tolice. Convicção espiritual é o que o apóstolo Paulo tinha na sua filosofia de vida, que na verdade era filosofia de morte. Seu plano era morrer aqui. Morrer. Anular-se. Tomar a cruz. Se essa fosse a maneira, seria como Cristo seria conhecido e amado. Mas tem mais, irmãos. Quando a gente volta lá para o nosso texto, o texto de Atos, tem um jogo aqui de palavra que é muito interessante. A primeira palavra que aparece aí no versículo 24, qual é? Porém. Porém, estabelece um contraste, né? Ele começa no versículo 22, impelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, ou seja, não sei os resultados da minha visita, mas sei que vai ser difícil, porque o Espírito já tem me dito, prisões e cadeias estão à minha espera. Porém, que contraste é esse que ele está estabelecendo? Que tipo de contraste é esse?
Eu não estou esperando pelo melhor, eu estou sabendo e antecipando que o pior vai acontecer. Mas eu alegremente abarco isso. Está tranquilo, é assim mesmo. E aí o porém, o contraste é feito por quê? Porque a única coisa que poderia privar Paulo de viver nesse estilo de vida, a única coisa que poderia prevenir Paulo e fazê-lo mudar de direção, para não aceitar os sofrimentos, as injustiças, por Cristo, era se ele estivesse, ao invés de tentando promover a Cristo, era tentando salvar a própria pele. Por isso o contraste é estabelecido. Eu estou caminhando para lá, aceitando o que o Espírito Santo falou para mim, controlado pelo Espírito, porque está tudo bem. A única coisa que poderia me tirar desse rumo, dessa filosofia, era que se eu considerasse a vida preciosa para mim, se eu olhasse para essa terra, para a minha integridade física, meus dons e os planos que os homens têm, dissesse, aqui está o meu tesouro. Se essas coisas fossem o meu sonho maior, se as coisas pelas quais eu luto, mato e morro, estivessem aqui, se fosse a minha vida, se eu considerasse a minha vida como o meu maior tesouro, eu não ia para Jerusalém, porque lá é capaz de eu perder a vida. Porém, ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa estrutura aqui é interessante. Não é que ele diz que a vida não tem nenhum valor. A referência que ele está utilizando é uma referência particular. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Não é que ele acha que a vida dele, em todos os sentidos, é irrelevante. Não é. A vida dele é um instrumento de proclamação e magnificação de Cristo. Em viver dessa maneira, a vida dele encontra o seu real valor. A parte disso, a parte do plano de Deus, a parte dessa filosofia de vida, que na verdade é a filosofia de morte, a parte disso, a vida dele não tem nenhum sentido. A vida dele não tem nenhum valor. Ele não considera tendo nenhum valor, nenhum tesouro. Não tem nenhum benefício. Você pensa assim? Normalmente nós pensamos, a vida, ela é para ser desfrutada como um presente para que eu promova as coisas que eu gosto. E não tem nenhum problema em você tomar sorvete. Não tem nenhum problema de você ir para a praia, não estou dizendo isso. Isso é dom de Deus também. Só que a vida, ela foi dada ou emprestada, não para que você tornasse ela o fim em si mesmo. A vida não foi dada para que fosse um imã atraindo a atenção de todos os seus esforços, todos os seus planos, sonhos, para si, para que tudo orbitasse em manter a vida, em melhorar a vida, em promover a sua vida. A vida foi dada e ela encontra o seu valor à medida em que ela se adequa ao plano estabelecido para cada um de nós. Glorificar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Paulo então diz, eu não somente tenho convicção espiritual, mas eu também tenho clareza espiritual. Eu sei quem eu sou. Eu sei como a vida deve ser vivida. Eu não estou brincando daqui para lá, sem saber qual é o propósito da minha existência. Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu devo ir, eu sei onde está o que é valor e onde não está o valor da minha vida. Eu sei onde está o valor da minha existência, em trabalhar, em viver, em cumprir o que Deus tem dito. Porém, ele continua, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aí você diz, está aí.
Eu sabia, pastor, não tem nada a ver comigo. Ele está dizendo, ó, o que importa para ele é cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. O que importa é que ele complete essa carreira. Uma coisa particular que Deus deu para ele. A minha foi outro. Deus me deu outros dons. E aí, com base nos meus dons, ele me deu permissão de viver e aproveitar a vida e lutar com todas as forças para a manutenção, né, e o florescimento da minha vida. De onde é que Paulo, eu preciso perguntar, onde é que Paulo recebeu essa missão de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? De onde é que ele tirou essa ideia de carreira, essa ideia de se esforçar para que Cristo fosse anunciado entre todas as nações? De onde é que ele tirou essa ideia de se adequar ao fluir do plano de Deus? De onde é? Hã? Ele tirou da onde? Damasco, é isso que você está dizendo? É a rua de Damasco? Não, estão dizendo isso não, né? Não foi lá no caminho para Damasco? Lembra Atos capítulo 9? Saulo, Saulo, por que me persegues? É isso? Normalmente a gente caminha a mente para lá. Ó, tá vendo? Ó, ali a conversão veio junto com o chamado. Ali Paulo recebeu da parte de Deus, na sua conversão, um chamado, uma vocação especial para proclamar o Evangelho. Ali Paulo, eu acredito, não somente foi convertido, mas recebeu de Deus aquele amparo apostólico para realizar assim um trabalho específico de ser apóstolo dos gentios. Mas a missão, ou o trabalho, ou a percepção de cooperar com o que Deus está fazendo não depende, ou pelo menos quando ele argumenta, não depende de Damasco. Como eu sei disso? Nas poucas vezes que Paulo compartilha o seu testemunho no livro de Atos, pelo menos 3 vezes, ele não fala disso. Quando ele fala da sua conversão na estrada de Damasco, ele diz, ó, o que aconteceu é que ali Deus me revestiu de autoridade, me converteu e me revestiu da autoridade. Então a estrada de Damasco ajuda a ser revestido de autoridade. Ali é a prova cabal de que ele é um apóstolo, porque conheceu o Senhor, viu e ouviu dele a sua voz, e Deus o comissionou para ter um ministério apostólico. Quando Paulo, no entanto, fala dessa disposição de cooperar com o que Deus está fazendo, ele não vai para Damasco. Ele vai para o Antigo Testamento. Em Romanos capítulo 15, quando ele compartilha para aquela igreja, eu estou indo encontrar vocês, eu preciso que vocês me ajudem me encomendando para lá, vou precisar de um recurso para comprar as passagens para chegar lá na Espanha, eu preciso pregar o evangelho lá. Mas ele não vai para Damasco. Ele olha para o Antigo Testamento e vê, ó, porque está escrito, onde vê aqueles que não tiveram notícia dele, como também está escrito, cantarão louvores ao teu nome todos os gentios, e está escrito. É pouco que você seja luz para os judeus, eu vou fazer de você luz para os confins da terra. Nós não precisamos de revelação especial da parte de Deus para incluirmos na nossa filosofia de vida, que deve ser uma filosofia de morte, essa clareza espiritual. Tem que estar claro, irmãos, para nós, nossa vida é a respeito de quê? Nossa igreja é a respeito de quê? Porque se a nossa igreja for só um clube, se a nossa igreja for só uma socialização, onde a gente vai, bate papo, conversa miolo de pote, troca receita, conversa sobre quem está ganhando, quem está perdendo, próximo presidente, o ruim, o bom, e essas coisas assim, e isso é onde orbita a nossa vida, qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar pode, Legião da Boa Vontade pode fazer melhor do que a gente. Cristo nos deu não somente poder do alto, no Espírito, mas também revelação na Escritura do que é a igreja e a função dela no mundo. Nós magnificamos a Cristo nas nossas conversas, nos nossos planos, nos nossos recursos, nas nossas programações, nos nossos eventos, mas isso implica clareza espiritual, como Paulo tinha aqui. Essa é a minha carreira, isso eu recebi do Senhor, eu tenho que ir, custe o que custar, eu preciso fazer isso, é assim que demonstrará a minha fidelidade. Se faltava convicção espiritual, clareza espiritual falta muito. O que é a igreja para você?
O que é um crente? Um discípulo de Jesus para você. Irmãos, para alguns de nós nos vemos apenas aos domingos. Para alguns de nós, para alguns de vocês que estão aqui, essa foi a primeira vez na semana que você abriu a sua Bíblia. Talvez é a primeira vez que você orou por algum tempo. Talvez agora você nem orou, está só esperando o negócio acabar. Mas porque você tem as respostas certas na frente dos pastores, porque você é um cara legal, é um homem cidadão, como se diz, então isso faz com que você se coloque numa posição infiltrado aí dentro. Deus vê o teu coração. Quem você é definido pela Escritura. Se você é um discípulo de Cristo, você recebeu o que eu recebi. O chamado não é para aceitar Jesus, o chamado não é para congregar na igreja, o chamado não é para parar de falar palavrão, o chamado não é para dar o dízimo, o chamado não é para decorar uns versículos, o chamado é: tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Só tem esse. E ele diz: porque quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem quiser decidir perder a vida por minha causa, esse a salvará. Isso é clareza espiritual, que vem da leitura, da comunhão com a Escritura, do tempo de adoração que nós fazemos juntos. Se você precisa de ajuda, peça. Mas se você é um daqueles que está aqui, que não somente não tem clareza, mas não gostaria de ter, e aí aqueles que querem surgir para estarem mais perto de Deus, você, pela sua indisposição de submeter a palavra de Deus, agarra no calcanhar desse pessoal, empurrando ele para baixo, por meio de suas conversas. Influência negativa, falta de aproximação com Jesus Cristo, religiosidade. Eu peço que você se arrependa. E se você anda com alguém assim, pare de andar com ele. Ande perto de pessoas que vão te trazer para perto de Cristo. A gente não tem tempo. Se eles quiserem ajuda, dê a mão para ajudar. As duas. Mas se eles desenvolvem aquela impiedade perversa, onde eles manipulam a situação e falseiam quem eles são na frente dos outros, conclame essas pessoas ao arrependimento. Nós precisamos de clareza. Nossa igreja tem crescido, nós vamos precisar de homens. Homens a quem o Espírito Santo possa falar. Homens que saibam mais do que quantos livros tem na Bíblia. Homens que amem os seus filhos e disciplinem. Homens que submetam a palavra de Deus. Homens de verdade, homens dignos de confiança. Para liderar. Enquanto a gente está no final dos tempos, eu quero acreditar que esses homens estão aqui. Eles estão aqui. Ou os homens precisam ser arrastados pelas esposas para vir para a igreja. Ou as esposas são aquelas que lembram que os maridos precisam orar na mesa ou liderar determinada coisa. Se você precisa de ajuda, peça. Mas você precisa entender, ter essa clareza espiritual, quem é você em Cristo e o que você precisa ser e fazer. Deus lhe chamou para ser um escravo de Cristo. E essa foi uma das coisas que me sustentou durante esse tempo. Dentre as muitas perguntas: rapaz, você vai voltar para lá? Perguntas até pessoais, como: faz sentido, por que a gente não pode ficar no canto? Você não está considerando a dificuldade que isso acarreta na vida dos seus filhos? Não terem um canto certo para ir, não terem aquela estabilidade de uma vida normal, aquela frequência, aquelas amizades que são construídas naquela idade. Você não está considerando essas coisas, não? Eu sou um escravo de Cristo. Eu não tenho direito a ter minhas vontades. Eu tinha.
Eu estava morto por causa delas. Voluntariamente eu abdiquei do reino da minha vida. Eu sou um escravo de Cristo. Você também. Você pode bancar seu reizinho. Todos vão se dobrar diante do Rei Jesus. Você se dobra agora, ou se dobra naquele dia. Agora você se dobra e tem condições de servi-lo. Lá o tempo acabou. Lá o tempo se esgotou. Essa clareza espiritual ajuda vocês nas coisas mais práticas da vida. A roupa que vestir, aonde vou morar, o que vou comprar, até o que vou comer, quanto vou comer. Todas essas coisas são decididas em como você se vê à luz da Escritura e qual a sua função aqui. Se isso promove a causa de Cristo, se isso ajuda as pessoas a verem a influência, a importância, a presença de Cristo, se isso é mais efetivo para Cristo, se Cristo ganha, então é por aqui. Mas se isso só eu que ganho, não faz nenhum sentido. Eu quero que Deus cuide do nosso coração. Que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja de santos. Não perfeita. Nenhum aqui é perfeito, começando em mim. Mas a gente sabe o que a gente é. Sabe para que a gente foi chamado. E a gente se esforça para que essas coisas caminhem da maneira como Deus quer. Amém? Vamos orar juntos. Eu quero dar um tempinho para você pensar na sua vida, pensar nas suas amizades, pensar se a sua filosofia de vida é uma filosofia de promoção pessoal, ou se essas coisas promovem Cristo. Eu queria encorajar você a pensar se você tem essa convicção da parte de Deus a respeito do que você deve ser, do que você deve fazer, e se isso está claro para você. Se o Espírito Santo aprove mostrar a você algo que destoa, eu queria encorajar você a, dentre as várias coisas, você escolher uma delas. Um pecado, uma mentira. E confessar isso diante de Deus. Concordar de que o que Ele tem dito em sua palavra a respeito dessa sua atitude, de fato, faz com que essa atitude seja pecaminosa. E aí, diante de Deus, com a ajuda da igreja, dos seus irmãos, elaborar um plano para destruir essa atitude. Mas pode ser que você esteja aqui e você acha que é crente. Porque você levantou a mão um dia, você fez uma oração, o pastor orou por você. Mas, na verdade, você está vivendo como um religioso. Vivendo somente na frente dos outros. Ainda dá tempo. Peça para que Deus tenha misericórdia da sua alma. Peça para que Ele lhe dê fé. Que Deus lhe dê fé. Senhor, não há muito tempo. Nós antecipamos a tua volta. Eu queria muito que esse tempo aqui se acabasse. E a gente estivesse em tua presença. Eu sei que alguns dos meus irmãos não sentem a mesma coisa. Que essa vida tem se tornado tão legal, tão prazerosa e satisfeita, que eles
É difícil para eles pensar em algo melhor. Eu amo os meus irmãos e irmãs aqui. A ideia de vê-los se perderem enganados ou perderem a oportunidade de cooperarem com o que o Senhor está fazendo no mundo, de viverem no estilo de vida que promove a morte de si mesmo, é um pensamento pesado no nosso coração. Eu peço que o Senhor traga convicção, não aquela tristeza somente de culto, não aquela tristeza de final de semana, mas aquela tristeza segundo o Senhor, que produz arrependimento, que gera vida, que dá clareza sobre as coisas, que modifica o curso da vida. Peço que o Senhor trabalhe nos seus corações, produzindo aquela santidade. Eu peço que o Senhor levante os homens aqui, que o Senhor qualifique homens a quem o teu Espírito possa falar, homens controlados por Ele, sabem quem são e para onde devem ir, assim podem liderar a tua igreja. Faz isso para o benefício da tua igreja ao redor do mundo, que a tua igreja tem perdido passo ao longo do tempo. Faz isso para a glória do teu nome. Em nome de Cristo, amém.